o encaixe foi muito bom. Muito bom. O time funcionou muito bem com ele ali no pivô. Cebolinha entrou pela esquerda também, foi bem. Não fez uma atuação espetacular, mas fez o gol muito importante. E legal foi a atuação do Flamengo ontem, né? Foi um grande jogo do Flamengo. Foi uma tarde de gala no Maracanã, lotado. E a atuação do Flamengo, assim, avassaladora, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi de altíssimo nível. Teve um momentinho ali de oscilação, ali o Carrilho criando um pouquinho ali no setor do Ayrton Lucas, uma certa indefinição ali na marcação do Depay quando ele recuava ali, fazer uma função meio de enganche, de ponta do losango. E aí, mas logo depois ele saiu também, né? E não foi exatamente ele que estava criando o problema, era o posicionamento. Mas logo o Flamengo retomou e aí fez os gols e definiu o jogo. E aquilo que eu falei aqui ontem, que não é nada de outro mundo, eu só falei a maior obviedade do mundo, que era, se você pode começar o jogo com o Pedro, você começa com o Pedro, né? Você pode ter ele por 60, 70 minutos, você tem que aproveitar tudo. Se o médico, o fisiologista, preparador físico fala, ó, tem condição e tal, o jogador também, não, tô bem e tal, acabou, amigo. Tem que botar em campo porque o cara é muito diferente. Diferente no pivô, diferente na finalização, diferente na parte técnica. Ia fazendo um gol antológico, passando pelos zagueiros do Corinthians como se não fosse nada. É um jogador muito acima da média aqui do futebol jogado no Brasil. Então tem que ser utilizado. E o encaixe foi muito bom. Muito bom. O time funcionou muito bem com ele ali no pivô. Cebolinha entrou pela esquerda também, foi bem. Não fez uma atuação espetacular, mas fez o gol muito importante. E principalmente, né? Abriu chuta. Né? E nesse jogo, apesar daquele calcanhar do Pedro meio inexplicável ali no primeiro tempo, mas o time chutou. Chutou e chutou muito. Né? E poderia ter feito muito mais que 4, daria para ser 6 tranquilamente. De La Cruz fez uma partida espetacular. Espetacular. E até com um pouco mais de liberdade. O Ayrton Lucas fazendo um terceiro jogador ali na defesa e na saída. E dando um pouquinho mais de liberdade. O Pulgar também mais próximo da defesa. E o De La Cruz com mais liberdade para se aproximar do ataque. Ele fez um grande jogo. Né? Então, assim, foi o Wesley aberto de um lado, Cebolinha do outro, o De La Cruz apoiando, o Gerson saindo da direita para dentro para ser o homem livre, e o Flamengo criou superioridade no meio-campo muito pela movimentação do Gerson. A gente pode falar mais disso ao longo da live. O Gerson mesmo não fez uma atuação individual brilhante, mas a movimentação que ele faz, ele gera uma indefinição na marcação do adversário que dá liberdade para o próprio De La Cruz, que dá liberdade para o Arrascaeta, que facilita o trabalho do Pedro como pivô. Então tudo funcionou muito bem no Flamengo. Né? Então, assim, o Corinthians, com seus problemas, se defende muito mal. Dorival vai ter muito trabalho ali, time muito espaçado, marca mal pelos lados, tentou fazer o Romero voltar marcando individualmente o Wesley, não deu certo, e o Roberto ficou isolado, e depois que o Depay saiu, aí acabou. Né? Tentaram lutar e tal, porque o Corinthians é campeão paulista, tá? Em cima do Palmeiras. E o elenco caro. Não é um timeco. Eu já vi falando, o Flamengo só goleia timeco. O Corinthians não é timeco. Não explora o potencial que poderia explorar. Gasta muito ali, pagando muito para jogador que não entrega um desempenho condizente com aquele montante do dinheiro. Mas ruim o elenco do Corinthians não é. Não é. Por isso que foi campeão paulista. Né? Eliminou o Santos do Neymar e depois ganhou a final do Palmeiras. Palmeiras que estava sendo tão insensado, tão elogiado como time que era um exemplo, líder do Brasileiro, líder da Libertadores e tal. Tomou do Bahia ali no final e perdeu a liderança para o Flamengo. E perdeu para esse Corinthians na final do Paulista. Então foi uma vitória para colocar as coisas no seu devido lugar. O melhor futebol do Brasil é líder do brasileiro. O melhor futebol do Brasil em 2025 é líder do brasileiro. E ontem foi uma grande atuação para comprovar isso, para acabar com esse papo de que não é o melhor elenco, é o melhor elenco sim.
o time, que o trabalho do Felipe Luiz tem um caminho sim, a gente pode discordar pontualmente aqui, cada um pode ter a sua visão, e eu acho que isso ele tem que respeitar. A gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre a declaração que ele deu, né? Mas foi uma vitória que coloca as coisas nos seus devidos lugares. Quer dizer que o Flamengo vai ser campeão? Não. Quer dizer que o Flamengo joga o melhor futebol no Brasil. Jogou mal contra o Córdoba? Jogou. Não tem dificuldade em jogo que vai protelando 0-0 e aí o time não consegue fazer gol? Acontece, sim, acontece. Mas na média, comparando com os demais, o Flamengo joga o melhor futebol hoje no Brasil. Tem o melhor elenco e joga o melhor futebol. E ficou provado isso hoje, ontem, no Maracanã, numa tarde assim espetacular, de todo o time, do Felipe Luiz e da torcida, enfim, deu tudo muito certo ontem, né? Agora é trabalhar para fazer uma manutenção disso, né? Manter uma consistência, e a presença do Pedro vai ajudar muito isso. Ele é o cara que complementa isso e que dá sentido para tudo que está acontecendo, e obviamente que a presença dele já faz com que o time tenha um melhor aproveitamento das oportunidades. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.